Hoje é domingo, 7 de junho de 2020, faz 3 anos que o São Paulo contratou o Michael Suell. A contratação dele foi uma grande surpresa para boa parte da torcida, porque ele vinha de uma passagem relativamente apagada pelo Atlético Mineiro. Ele ficou 3 anos lá, incluindo um ano em que ele teve emprestado para os Emirados Árabes, e entrou em campo 86 vezes, marcando 9 gols. Esses números já não são tão expressivos assim, mas comparados com o que ele faria aqui no Morumbi em 3 anos, aí eles viram números de Pelé praticamente. Mas ele chegou apostando numa virada. Ele dizia que a autocrítica dele era muito forte, que ele sabia que não vinha jogando o que podia, que ele tinha que provar, principalmente para ele mesmo, e que ele sabia das pessoas que acreditavam nele, que ele podia ainda jogar em alto nível. Ele foi recebido pelo então diretor de futebol, Vinícius Pinotti, que falou que ele era um jogador de muita qualidade, que chegava com a confiança da diretoria do São Paulo, que tinha muita bagagem para contribuir naquele novo momento do São Paulo, que ele chamava. Só que o Michael Suell não chegou de graça. O São Paulo teve que pagar mais ou menos 3 milhões e 600 mil reais para o Atlético Mineiro, pelos direitos dele, um valor alto, e que foi tirado de uma negociação que o São Paulo fez com o Mirassol, que tinha um percentual dos direitos do Luiz Araújo, e aceitou receber um pouco menos, para o São Paulo receber um pouco mais e repassar esse dinheiro, ou parte desse dinheiro, para o Atlético em troca do Michael Suell. Segundo o All Sport publicou na época, o salário acertado era considerado alto para os padrões do futebol brasileiro, o que já sinaliza que a coisa tinha tudo para não dar certo. Mas assim, o São Paulo precisava repor atacantes no elenco, atacantes e meia no elenco, e o Michael Suell chegou com o apoio do Rogério Ceni, que pediu a contratação dele depois de uma indicação do Lucas Prato, que era o centroavante argentino do São Paulo na época. Então, quando o Michael Suell chega, a ideia do São Paulo era tentar aumentar a disputa por posições e ganhar novas opções táticas. Pelo menos era isso que se falava. Ele chegou num dia, a diretoria apressou a documentação dele para que ele pudesse entrar em campo no dia seguinte contra o Vitória. E ele entrou, foi titular, mas não jogou muito bem. Ele teve um bom momento, que terminou com uma boa defesa do goleiro do Vitória, mas acabou substituído no intervalo pelo Tomás, aquele que veio da Bolívia. O próprio Tomás abriria o placar no segundo tempo, e depois o Prato completaria os 2-0 daquela vitória. O São Paulo ia jogar em seguida contra o Corinthians, no Itaquerão, mas o Michael Suell acabou cortado de última hora por causa de um desequilíbrio muscular, e acabou sendo encaminhado para o Refis e ficou afastado um bom tempo. O São Paulo tinha feito exames médicos para ele, até o São Paulo esperou um pouquinho para anunciar enquanto fazia os exames médicos e tudo mais, mas os médicos não detectaram nenhum problema, e guardem essa informação porque ela vai ser importante um pouco mais para frente. Então, ele foi contratado num dia, estreou no outro, e logo depois, mais 3 dias, ele foi cortado do banco por contusão. O curioso é que também, numa entrevista que ele deu ao Globo Esporte em maio de 2020, ele falou que já tinha chegado contundido. Aspas para ele: "Eu cheguei no São Paulo já machucado. Eles sabiam que eu estava machucado, e lá o fisioterapeuta Ricardo Sasaki e toda a fisioterapia me acolheram muito bem. Tentaram me recuperar o máximo possível. Acho que foram 3 meses lutando muito contra a pubalgia, sempre treinando." Essa frase vai totalmente de encontro ao que ele falou na época. Ninguém falou de contusão, ele chegou, foi apresentado, já treinou no mesmo dia, e no dia seguinte entrou em campo. Então isso não é um comportamento de um jogador e um departamento médico que sabem que existe uma contusão ali. Depois que ele se recuperou dessa contusão, ele só conseguiu entrar em campo 7 vezes pelo São Paulo, ainda em 2017. Num desses jogos, ele marcou o gol da virada contra o Atlético Paranaense no Pacaembu, que acabaria sendo o único gol dele com a camisa do São Paulo, um gol muito importante, né? Veio numa hora em que o São Paulo estava começando a se recuperar naquele campeonato e precisava daquela vitória, mas acabou sendo o único gol dele. Um momento importante demais, mas que foi único. Estamos falando de um jogador que teve contrato de 3 anos. Aí, de novo, na entrevista do Globo Esporte em maio de 2020, ele disse que achava que as coisas iam deslanchar, mas aconteceu o contrário e ele não jogou mais.
na verdade, ele ainda jogou, ele teve uma chance no começo de 2018, quando o São Paulo entrou em campo contra o São Bento em Sorocaba, com um time em que o técnico Dorival Júnior poupou não só os titulares, como também muitos reservas, e aí o São Paulo perdeu de 2-0, e essa derrota, por causa da pressão da torcida, por causa da pressão de alguns conselheiros, fez o São Paulo mudar o planejamento que ele tinha para o Campeonato Paulista, que era de escalar poucos titulares, não escalar sempre o time titular, e acabou mudando de ideia, e isso acabaria levando à demissão do Dorival Júnior ainda em março. Esse jogo foi também a última partida do Michael Suell pelo São Paulo. Faltava ainda quase 2 anos e meio de contrato para ele cumprir, mas o São Paulo já não queria mais ele. Uma informação que eu levantei numa matéria do Esporte Interativo na época, que eles teriam apurado que havia problemas extracampo, mas não entraram em detalhes. O problema extracampo voltaria a aparecer nessa história um pouco mais para frente. Então, assim, em fevereiro, ele foi apresentado pelo Grêmio. Só que o Grêmio fez exames médicos nele e detectou problemas. Ele detectou desequilíbrio muscular e detectou uma pubalgia, que diziam ser um problema crônico. O time gaúcho continuou querendo contratá-lo, mas estabeleceu que nos primeiros 6 meses de empréstimo, o São Paulo queria arcar com 100% do salário dele. Olha que grande negócio. Se o Grêmio quisesse renovar o empréstimo depois de 6 meses, aí sim haveria uma negociação e o Grêmio provavelmente passaria a pagar o salário dele, ou pelo menos metade do salário. Isso não chegou a ser necessário, porque depois de 4 meses de empréstimo, o Grêmio já decidiu que não ia renovar, devolveu o jogador para o São Paulo. Curiosamente, nesse tempo no Grêmio, ele conseguiu ganhar os 2 títulos, né, desses 3 anos de contrato. Foram pelo Grêmio, a Recopa Sul-Americana, né, e o Campeonato Gaúcho. Mas quando ele voltou para o São Paulo, o Diego Aguirre, que tinha assumido o lugar do Dorival Júnior, não estava com ele nos planos, não quis contar com ele. Então, São Paulo passou a procurar um novo clube para o Michael Suell jogar. E acabou achando o Paraná Clube. Paraná Clube foi o time por onde o Michael Suell surgiu para o futebol profissional. Ele começou lá, ele foi revelado em 2005, e o Rogério Micali estava treinando o Paraná agora em 2018 e falou que com alguma cautela sobre a contratação. Ele disse que era um reforço, com certeza, mas que o Michael Suell era um jogador com rodagem e experiente, queria trazer maturidade para o time. Só que ele terminou com vamos ver como ele vai chegar. Dessa vez o São Paulo conseguiu ter que arcar só com metade dos salários, né? Mas quando teve a renovação do empréstimo, já no fim de 2018, começo de 2019, ele passou a pagar o total registrado na carteira de trabalho e o Paraná ficou responsável só pelo direito de imagem. Também outro negócio fantástico. Apesar dessa renovação, o empréstimo também acabou bem antes do tempo previsto, porque ele também teve problemas extracampo. Aparentemente ele xingou o gerente de futebol do Paraná, que era o ex-goleiro Marcos, e ali acabou completamente o clima dele no Paraná, e ele acabou sendo devolvido também para o São Paulo. O Marcos disse que já não tinha aprovado a contratação do Michael Suell no ano anterior, e que a diretoria passou por cima dele. Foi um dos motivos que ele alegou para pedir demissão, e quando ele pediu demissão, ele revelou todos esses detalhes que ajudam a explicar por que o Michael Suell não ficou em Curitiba. Ele acabou voltando para o São Paulo, né, mas ele não precisava nem mais treinar. O São Paulo não queria nem ele treinando. Então ele ficou tentando arrumar um novo clube, ele, o empresário dele, provavelmente São Paulo também, mas ninguém conseguiu achar. Ele esperou o contrato terminar, o contrato acabou agora no último dia 31 de maio, quase ninguém falou nada sobre o fim do contrato, de um jogador que em 3 anos entrou em campo pelo São Paulo 9 vezes, marcou 1 gol, 3 vezes por jogo. Se você somar o que o São Paulo gastou com ele, entre contratação, salários, tudo mais, a gente chega a um valor que é absurdamente alto. São Paulo gastou praticamente mais de R$1 milhão para cada vez que ele entrou em campo. É ridículo. É esse tipo de negócio que o São Paulo tem feito com uma constância
absurda nos últimos anos, que ajuda o time a ficar numa situação desesperadora financeiramente falando, que foi apontada pelo Rodrigo Capello no seu artigo sobre o São Paulo, publicado sexta-feira passada. São Paulo tem um recorde de dívidas de curto prazo absurdamente alto, as despesas caíram, as despesas dispararam, as receitas caíram, e agora no meio da pandemia, que quase não tem receita, a situação tende a ficar pior ainda. E aí a gente começa a lembrar de contratações que custaram caros, de jogadores que jogavam pouco e saíam antes do fim do contrato. Então, você tem o caso de Diego Souza, que nem jogou tão pouco assim, mas ficou longe de cumprir o contrato. Ele falava até em se aposentar no São Paulo, ele já está no segundo time depois de ter saído do Tricolor. E aí tem outros jogadores que aí tem o perfil mais próximo do Michael Suell no São Paulo. Aí a gente fala de Everton Felipe, de Jonathan Gomes, de Trellis, de Calazans, de Birubiru, de William Farias, de Raniel. Caramba, olha o tanto de jogadores em que o São Paulo investiu dinheiro e para quase nenhum retorno. É um atestado de incompetência financeira e futebolística. Então, o São Paulo precisa rever muito bem os seus critérios de contratação, especialmente no mundo pós-pandemia, que não sabe se os valores vão ser os mesmos, se as coisas vão ficar razoavelmente parecidas com como eram antes. Eu espero que, em termos de contratação, o São Paulo não fique com as coisas do mesmo jeito que elas eram antes.